Que o Renier e o Thales Magno são as grandes revelações do futebol brasileiro, isso você já deve estar careca de saber. Mas no vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te apresentar 7 joias do futebol nacional. Atletas que ainda não estouraram nos times de cima, mas que têm tudo para, no futuro, se tornarem ídolos nos seus clubes, virarem jogadores da seleção brasileira principal e garantirem muitos milhões de reais com transferências para o exterior. Fala aí pessoal, eu sou o Jorge Nicola e sem enrolação nenhuma quero ir direto ao assunto. Hoje não vou falar sobre o mercado de transferências, nem sobre finanças, nem sobre bastidores do futebol. E sim, quero te apresentar 7 garotos que ainda não explodiram nos times principais dos seus clubes, mas tem muito, mas muito futebol. Cheguei a esses 7 nomes ouvindo alguns dos especialistas em categorias de base do futebol brasileiro. E vou começar a apresentá-los a partir de agora, antes só fazendo a ressalva de que não incluí o Thales Magno e o Renier, que já são atletas do Vasco e do Flamengo, porque eles brilham no time de cima e a ideia é mostrar para vocês garotos que ainda vão chegar ao time principal para ocupar o mesmo status dessa dupla. O primeiro dos 7 garotos dessa lista é Cauê, centroavante de apenas 17 anos de idade que joga no Corinthians. Ele foi contratado pelo Timão nessa temporada depois de fazer uma boa Copa São Paulo de juniores pelo Novo Horizontino. E os números dele logo na primeira temporada com a camisa alvinegra são bem interessantes. 35 jogos e 20 gols no time sub-17. Ele chegou a jogar 3 partidas pelo time sub-20 no Campeonato Brasileiro. Ele é natural de Ituverava, São Paulo, joga como centroavante e tem contrato até março de 2022. Embora as comparações possam parecer exageradas, há quem imagine que o Cauê tenha futebol parecido com o do Aubameyang, centroavante que atua no Arsenal. Outros o comparam frequentemente com o Jô, que fez muito sucesso com a própria camisa do Corinthians. Queria te contar algumas curiosidades desse centroavante de apenas 17 anos de idade. Ele chegou a estrear no time profissional do Novo Horizontino com apenas 16, e aí acabou chamando a atenção de vários clubes brasileiros. Mas o Cauê optou pelo Corinthians, mesmo sabendo que demoraria mais tempo para estrear no principal do Timão. Ele chegou a jogar uma partida do Campeonato Paulista dessa temporada pelo time de cima do Corinthians, mas tem sido mais aproveitado no Sub-17 e no Sub-20. Fã do Ronaldo Fenômeno, o Cauê já trabalhou para ajudar no sustento de casa em 2 outras funções que não tinham nada a ver com futebol. Ele foi padeiro e trabalhou também com estamparia. Quero te falar agora sobre Ed Carlos, meia de apenas 18 anos de idade, que joga no São Paulo. Ele foi um dos atletas citados pelo The Guardian, jornal inglês, como uma das maiores promessas da sua categoria. E o jornal chegou a descrevê-lo da seguinte maneira: um futebolista extraordinariamente inteligente. Ed Carlos é um meio-campista clássico, capaz de dominar completamente o jogo e procurar e muitas vezes conseguir o passe perfeito. Mas agora a frase que mais me chamou a atenção: ele pensa 2 segundos antes de qualquer outro jogador. Bom, o Ed Carlos é constantemente comparado com o Ganso, embora quem o compare com o Ganso sempre diz que ele é mais intenso, que ele é mais ativo, mais participativo. Então dá para dizer que o futuro dele parece ser bastante promissor. O contrato do Ed Carlos só termina em junho de 2022, mas o mais curioso é que ele está no São Paulo desde os 12 anos de idade. Ele foi descoberto pelo Tricolor aos 10 anos, não havia vaga, não havia espaço em Cotia para ele, então ele passou a ser monitorado. Foi nesse período que ele jogou pelo Juventus e pela Portuguesa. Com 12 anos, enfim foi incorporado às categorias de base do São Paulo e de lá nunca mais saiu. Quero falar agora sobre Elias, ponta esquerda do Grêmio, de apenas 17 anos de idade. Ele é visto por muitos no Rio Grande do Sul como o sucessor de uma linha que tem funcionado muito bem no Grêmio. Ela é composta por Everton, que deve ser negociado nos próximos meses para algum clube grande do exterior. O Grêmio já preparou o PP para ser seu sucessor direto. O PP tem sido utilizado com bastante frequência no time principal e a partir daí o Elias deve pintar mais para frente, daqui a alguns meses ou quem sabe daqui a alguns anos, como titular da ponta esquerda para suceder o PP. O Elias tem números muito interessantes. Mesmo jogando como ponta esquerda, ele conseguiu, já nesse ano mesmo, marcar 2 gols num clássico dos mais importantes contra o Internacional. Foi num jogo da Copa Santiago de Futebol Juvenil. O Grêmio fez 4-1 no Inter. Já contei que o Elias fez 2 gols, sendo um deles um golaço.
em que ele humilha os adversários fazendo uma jogada de craque. Ele tem contrato profissional com o Grêmio desde março, apesar de ter apenas 17 anos de idade. E o mais legal para o torcedor do Grêmio é que ele conseguiu ser um dos artilheiros da Copa do Brasil Sub-20, mesmo jogando como ponta esquerda. Ou seja, consegue aliar a velocidade, o drible e o faro de gol. Quero falar agora sobre Gabriel Veron, que tem tudo para quebrar um paradigma no Palmeiras. Faz alguns anos que as categorias de base do Palmeiras são as mais vencedoras do país. Ao mesmo tempo, são as categorias que mais levam jogadores para a seleção brasileira. Apesar de tudo isso, poucos atletas têm sido utilizados no time principal. E quando eu falo em utilizados, é serem aproveitados no grupo principal, o que dirá atuar como titular. Mas, ao que tudo indica, essa situação vai mudar com o Gabriel Veron para a próxima temporada. É que o Alexandre Matos, o Cícero de Souza, até o presidente Maurício Gagliotti e o técnico Mano Menezes já entenderam no Gabriel Veron alguém muito diferente, alguém com potencial para reproduzir ou para fazer algo parecido com o que o Gabriel Jesus conseguiu recentemente no Palmeiras, ainda levando em consideração as diferenças no posicionamento. O Gabriel Jesus muito mais atacante, centroavante, enquanto o Gabriel Veron atacante de lado de campo. Ele surge como ponta direita, joga como ponta esquerda e desde o início do ano, apenas com 17 anos de idade, ele atua como capitão do time sub-20 do Palmeiras e jogando centralizado. E a ideia do Palmeiras, ao colocá-lo numa posição completamente diferente da que ele está acostumado, é criar dificuldade para que ele consiga evoluir e possa jogar também em mais uma função. O Gabriel Veron tem chamado tanta atenção que se tornou titular absoluto da seleção brasileira que disputa o Mundial Sub-17. Fez 3 gols nas 6 primeiras partidas do time. Um desses gols fundamentais na virada contra a França na semifinal do Mundial. E foi por causa dessas atuações que o Gabriel Veron recebeu, nos últimos dias, 2 propostas de clubes europeus. Um da Espanha e um da Inglaterra. O Palmeiras prefere não revelar a identidade dos clubes, mas garante que as ofertas de 10 milhões de euros já foram recusadas. Vale lembrar que o Verdão tem 70% dos direitos econômicos do Gabriel Veron, que a multa rescisória dele é de 60 milhões de euros e nas próximas semanas o Gabriel Veron terá mais 15% dos direitos econômicos adquiridos junto ao Santa Cruz do Rio Grande do Norte. Ou seja, o Palmeiras passará a ter 85% dos direitos do Gabriel Veron, que ainda garantirá um aumento salarial para que a sua multa rescisória em território nacional seja aumentada. Tudo para evitar qualquer tipo de assédio de clubes do país ou do exterior. O Gabriel Veron é tratado como a maior joia do Palmeiras em muito tempo. E quem falou que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar pode se surpreender pela 4ª vez no Santos. É que o primeiro raio na Vila Belmiro foi o Robinho, depois apareceu o Neymar, agora o Rodrigo e por último, quem surge para suceder essa galera toda é Caio Jorge, atacante de apenas 17 anos de idade, titular absoluto da seleção brasileira no Mundial Sub-17. O Caio Jorge tem uma série de características muito parecidas e uma história de vida em relação ao do Neymar. Os dois surgiram no futsal, ganharam status na cidade de Santos, arrebentando numa competição interna, foram aprovados e fizeram história nas categorias de base do Santos e conseguiram o status de jogadores mais jovens a marcar gols na Copa São Paulo de Juniores, ambos com 15 anos de idade. E a chegada do Caio Jorge ao Santos é das mais curiosas. Ele começou a treinar no Náutico com 6 anos de idade. Aos 9 se mudou para o Sport e aos 11 decidiu vir a São Paulo para tentar a chance num clube grande. Ele fez teste no São Paulo, foi aprovado, mas o tricolor tentou mandar para o Bahia, que era um time que tinha parceria com o São Paulo na época. O pai do Caio Jorge não gostou dessa história e o levou para fazer um teste no Santos. Pois bem, o Caio Jorge precisou de 5 minutos no teste para ser aprovado por 2 funcionários do Santos. Um deles, o ex-jogador Abel, de bastante nome dentro da Vila Belmiro. Com 5 minutos, o Abel tirou o Caio Jorge do treino e o aprovou para que ele pudesse já providenciar a mudança para o Santos. E aí, no primeiro treino, como atleta do Peixe, ele enfrentou o time do Rodrigo, o Rodrigo que hoje está no Real Madrid. E com apenas 10 anos de idade, o Caio Jorge, em seu primeiro treino com o Peixe, jogando contra o time do Rodrigo, marcou incríveis 9 gols. E essa relação de joias do futebol brasileiro, que está cheia de atacantes e meias, tem também um lateral direito. Eu estou falando do Ian Couto, lateral direito do Coritiba. Ele tem apenas 17 anos de idade. Joga na seleção brasileira que disputa o Mundial Sub-17. O Ian é muito bom driblador, tem velocidade, boa finalização e o mais importante,
ótimo senso de marcação, é dos laterais modernos. Até por isso fez parte daquela lista que eu citei do The Guardian, que fazia referência ao Ed Carlos. Para que você tenha uma ideia, os outros dois brasileiros citados são Thales Magno, do Vasco, e Renier, do Flamengo. O Ian Couto chegou ao Curitiba com 10 anos de idade e já acumula 2 bicampeonatos, no Sub-11 e no Sub-13, bicampeonatos estaduais. O grande perigo para o Coxa é que o contrato do Ian termina em dezembro de 2020, ou seja, é importante que esse contrato seja renovado o mais rápido possível, sob o risco de o Coxa perder uma das maiores revelações desde o Rafinha, pelo menos quando a gente fala de lateral direito. E o Flamengo também tem seu representante nessa seleção. Depois de revelar recentemente Vinícius Júnior, Paquetá e Renier, o Flamengo já tem uma outra promessa das categorias de base. Estou falando do Yuri César, atacante de apenas 19 anos de idade. Ele atua como ponta esquerda e tem muito, mas muito cartaz nas categorias inferiores do Flamengo. Apesar de atuar como camisa 11 na ponta esquerda, ele é um dos artilheiros do Brasileirão Sub-20. São 14 gols na temporada em 38 partidas. O Yuri César é natural de Volta Redonda, tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024 e sua multa rescisória é de 50 milhões de euros. Bom, pessoal, eram esses os 7 jogadores que eu queria chamar a atenção de vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aperta também o sininho, porque a partir daí você passa a ser notificado toda vez que eu fizer um vídeo novo ou uma live, e use o espaço para comentários para dizer se você gosta de algum desses 7 e se tem algum outro jogador do seu time do coração que você está apostando bastante. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até!